Bom, pessoal, agora nós vamos entrar na parte específica de cada imobilização, né? Então, todas as imobilizações serão tratadas, né, nessas aulas, na de hoje, nas posteriores, e hoje a gente vai começar a falar da luva engessada chamada antebráquio manual ou antebráquio palmar. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Antebráquio manual e antebráquio palmar são sinônimos, tá certo? Então, a gente vai descrever, pessoal, toda a técnica, lembrando que quando a gente vai fazer a imobilização engessada do paciente, a gente precisa antes separar o material, depois posicionar o paciente para cada fratura, uma posição diferente, né? Para cada técnica que você vai realizar de mobilização é uma posição diferente do paciente, né? Algumas coincidem aí, mas a gente vai ver aí detalhadamente como que a gente vai realizar essa função aí, né, de imobilizar o braço quebrado, né, como fraturado. Pessoal, a antebraquial palmar ou manual, a posição do paciente, o paciente vai estar sentado na maca ou em um banco com o membro lesionado estendido. Então, o paciente vai estar sentado na maca ou então ele vai estar sentado em um banco com o braço estendido nessa posição. Pessoal, quando que a gente usa esse tipo de imobilização? Nas fraturas de punho, como a fratura de Colles, né, fratura distal de rádio, nas fraturas de Monteggia, nas fraturas de Galeazzi e em outros tipos de fraturas do antebraço também, fraturas diretas do antebraço. Então, pessoal, qualquer fratura que envolva dessa região do carpo até essa região, a gente vai ter aí um tipo de mobilização que é a antebráquio palmar. Se for nessa região mais distal, aliás, proximal, pessoal, a gente vai ter que fazer aquela axilar, porque não vai ser suficiente. Então, pessoal, a gente vai passar um vídeo aí para vocês como realizar esse tipo de imobilização. Então, o vídeo vai descrever passo a passo qual que é o processo, tá? Então, isso vocês precisam entender bastante. Eu vou colocar aqui no final da aula o vídeo sendo realizado essa técnica, tá certo? Então, pessoal, a antebraquial manual, a posição do paciente vai estar sentado na maca ou em um banco com o membro lesionado estendido sob a maca, pessoal. Então você vai colocar aqui, nós temos a maca, né? Eu vou colocar o paciente de frente e eu coloco a posição do paciente nessa posição estendida ou semiflexionada, tá certo? E aí, o modo de confeccionar. Primeiro eu vou colocar malha tubular na articulação metacarpo-falangiana até a prega do cotovelo. Pessoal, a gente sempre deixa, quando a gente for colocar malha tubular, a gente sempre deixa uma parte sobrando, mais ou menos de 2 dedos sobrando para cá e mais ou menos de 2 dedos sobrando para cá. Lembrando que para fratura nessa região, a gente vai engessar faltando 2 dedos para terminar a articulação, tá? Então você conta 2 dedos, porém a gente tem que deixar essa quantidade sobrando da malha tubular para a gente poder conseguir fazer o acabamento dela depois. Então nós deixamos uma sobra para o lado de cá e uma sobra para o lado de cá de aproximadamente 2 dedos para a gente poder fazer o acabamento do gesso, tá certo? Então no vídeo que eu vou passar aí para vocês, vocês vão observar como que vai ser colocado. Então, depois que eu coloquei a malha tubular sobrando 2 dedos, tanto no lado proximal quanto 2 dedos no lado distal, aí, né, depois que eu coloquei a malha, aí nós vamos colocar agora o segundo passo, eu vou colocar o algodão, pessoal? Em toda a extensão do membro, em especial
nas saliências ósseas. Então, acabei de colocar a malha tubular, pessoal. Agora eu vou vir com o quê? Com o algodão. Vou vir enrolando o algodão e aí eu coloco 2 voltas do algodão na região mais saliente. Qual é a região mais saliente, pessoal? Essa região. Então eu vou colocar pelo menos 2 voltas do algodão para eu conseguir ter uma maior proteção dessa região. E o terceiro, aí eu vou aplicar a atadura engessada, sempre começando de distal para proximal. Vou começar de distal para proximal. Nós estamos falando de que tipo de imobilização, pessoal? A antebráquio palmar, tá? Então, nós estamos fazendo aí o passo a passo como que eu vou estar realizando. E a atadura vai estar mergulhada onde, pessoal? Numa bacia com água morna, né? E essa bacia com água morna, eu vou só vou tirar a atadura de lá de dentro, né? O rolo da atadura quando eu ver que não tem nenhuma bolha para evitar dar bolha no giz, tá certo? Então eu vou pedir, pessoal, o que que eu vou orientar para o paciente? Eu vou orientar o paciente, pedir para não mexer durante 2 horas, não molhar o gesso e mexer bastante os dedos nas mãos para ajudar na articulação. Então, como ele vai ter esse tipo de proteção, pessoal, na antebráquio palmar, não tem problema ele movimentar os dedos não, tá? Quando ele mexe os dedos, ele vai estar ativando a circulação aí, né? Que num processo de fratura a gente sabe que ela vai estar diminuída, tá certo? Então, qual o tipo de orientação? Pedir para o paciente não mexer, né, durante 2 horas. Não vai mexer com os dedos, não mexe com nada. Principalmente o punho, tá, pessoal? Então, quando eu estiver lá fazendo o processo, o que eu tenho que falar com o paciente? Não mexe a mão, não mexe o punho, né? Com cuidado, né, pessoal, né? Fazendo de uma maneira mais humanizada possível, né? Senhor, eu vou pedir para o senhor não mexer o cotovelo, né? Porque senão a gente pode ter um processo aí de piora, né, na sua fratura. Então deixa o braço bem paradinho. E o que que eu vou orientar? Olha, em 2 horas você não vai mexer nada. Porque 2 horas em casa, aí você vai começar a mexer os dedos para ativar um pouquinho dessa circulação. Não vai molhar o gesso, né? Tem paciente que nunca quebrou, nunca fraturou nada, pessoal. Então, vou orientar a colocar um saco plástico, né, durante o banho, para que ele não perca o trabalho que vocês fizeram também, tá certo? Então, fiz as orientações, então vamos voltar lá, pessoal, no passo a passo, vocês vão ver no vídeo aí sendo realizada a técnica, tá? Então, vou fazer, engessar, o paciente fez uma fratura na região de punho, vamos supor que fosse uma fratura de cólis, fez uma fratura nessa região do punho ou do metatarso, ou mais ou menos até essa distância que o médico é quem vai definir, tá, pessoal? Se é antebráquio palmar, isso não é com vocês, né? Não é com a gente técnico em imobilização, não. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vou preparar o material. Deixei o material preparado. A primeira coisa que eu vou colocar é a atadura engessada dentro da água. Coloquei a atadura engessada dentro da água, vou vestir, né? A, vou vestir aí a malha, né? Vestir a malha tubular, né? Vestir a malha tubular ortopédica, sempre lembrando que você vai dar um furo para poder ficar o polegar, né? Vestir a malha tubular, vou fazer um envoltório agora de distal para proximal com o algodão. Nessa região mais saliente, vou dar 2 voltas e vou envolvendo com o algodão. Então, malha tubular embaixo, algodão por cima, região mais saliente, um algodão com um reforço. Depois disso, eu venho com a atadura, que vai estar molhadinha, né? Eu aperto as extremidades para tirar um pouquinho e vou fazendo esse envoltório, né? E aí, o que é importante saber, pessoal? Eu vou dar a primeira volta, lembrando que tem que ficar 2 dedos para cá da malha tubular e 2 dedos para cá. Não se preocupe com o acabamento agora. Por quê, pessoal? A gente vai passar a atadura engessada
pelo menos 2 camadas dela, tá certo? Então são 2 camadas. Se o paciente tiver muito músculo, né, ou tiver um braço bem grosso, o ideal é passar até três, né, 3 voltas. Mas eu coloquei, fiz a primeira volta, depois eu vou puxar para dar o acabamento do lado de cá e do lado de cá. Isso vocês vão observar no vídeo que está bem explicadinho, tá, pessoal? E aí, depois que eu dei o acabamento, eu venho com a segunda camada, tá certo? Coloco a segunda camada e depois, pessoal, vou limpar o paciente. O gesso faz sujeira. Como que eu vou fazer essa limpeza? Vou pegar um rolo de atadura de crepom, né? A atadura aí não é a atadura gessada, e aí eu vou limpar as mãos do paciente, limpar onde eu fiz a sujeira com o gesso. Então, um bom técnico em imobilização, ele não deixa o paciente sair todo sujo de gesso para casa não, né? Vai fazer toda a limpeza. E aí, pessoal, depois que eu passei o gesso, eu venho com a mão com luva, as mãos precisam estar com luvas, e vou alisando, pessoal. Vou alisando e modelando esse gesso aí. Né? Depois que eu fiz esse modelamento ali, deixei ele bem lisinho, vou passando a mão para não deixar nenhuma bolha. E aí o gesso vai ficar com aquele aspecto liso, tá certo? Então tem que passar em todo ele, sempre lembrando que a primeira camada não tem problema, você pode fazê-la um pouco mais grossa. Porém, a segunda camada ela tem que ser mais acabadinha, porque vai ser a camada que vai ficar na mão do paciente ali. Então vocês vão observar a técnica nessa última parte da nossa aula, né? E a gente vai orientando vocês aí nos próximos vídeos, tá, pessoal? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente poder fazer a descrição das outras técnicas, tá? Então, pessoal, até daqui a pouco.